Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAL Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o acesso a cirurgias eletivas em Minas Gerais. A pandemia causada pela Covid-19 trouxe um desafio a mais para os gestores em razão da paralisação das cirurgias eletivas, que são aquelas que podem ser programadas, o que aumentou o número de pessoas aguardando por procedimentos. O nosso convidado é o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Fábio Baquerete. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Obrigado, Cristiano. Luciano, é um prazer estar aqui com vocês e sempre falar de saúde junto com o Ministério Público é importante. Bom, doutor Fábio, o senhor assumiu a Secretaria de Estado da Saúde em meio à pandemia da Covid-19 e precisou, então, adotar medidas sérias para a proteção da saúde das pessoas. Eu queria, então, que o senhor contasse para a gente um pouco sobre essa experiência naquele momento tão delicado. Delicado e marcante para todos, né? E é engraçado que já se passaram aí mais de 2 anos e meio que eu entrei na secretaria e a pandemia, ela, para nós da saúde, ficou muito forte, mas acredito que a população parece que já vem esquecendo, né? A resiliência do ser humano é forte, mas nós temos que deixar um legado de aprendizado pelo que passamos. Eu me lembro com clareza, né? Quando eu assumi, né? Eu fui convidado pelo governador a assumir a secretaria numa quinta para sexta-feira, e no sábado de manhã, na minha posse seria na segunda, eu já me reuni com a equipe via videoconferência. E era um momento realmente desesperador da nossa equipe. Eu achava que eles ainda não me conheciam de forma tão profunda, apesar de eu era presidente da FEMIG, e eles queriam realmente me demonstrar a gravidade da situação. E realmente as projeções eram terríveis na época, né? Vamos lembrar que era a cepa gama. E fazendo um resumo rápido aqui, por que foi tão difícil essa época? Das doenças respiratórias, geralmente nós replicamos o que acontece há 6 meses antes no hemisfério norte. Então são os vírus que começam a rodar nos Estados Unidos, na Europa, na China. E dessa vez nós tivemos uma cepa nacional, né? Uma cepa de Manaus, que ela provavelmente chegou em Minas Gerais ainda em janeiro para fevereiro, quando vieram os primeiros pacientes de Manaus para o Triângulo Mineiro. Então isso fez com que o nosso sistema de saúde, que até então se demonstrou muito suficiente, sofresse um estresse muito grande, porque não deu tempo da gente se preparar como a gente tinha se preparado para a primeira cepa e a cepa alfa, né, que veio logo depois. Então isso fez com que o crescimento tenha sido muito rápido de casos novos, e foi um ciclo, começou no Triângulo e foi rodando o estado como um todo. Então a projeção era muito difícil. Eu tive no primeiro dia, né, não ainda oficialmente como secretário, mas já frente à pasta, de ter que comunicar ao governador que a nossa ação imediata seria o fechamento de todas as atividades com a onda roxa. Então a primeira ação que eu tive que fazer foi uma ação muito difícil, que é a onda roxa, e o governador de prontidão falou se é o caminho, né? Se é o que os números e a ciência estabeleceu, nós o fizemos, né? O doutor Luciano participou desse momento, dessa decisão extraordinária, e foi o que aconteceu. Mas um ponto importante que eu levei para a secretaria, para a sociedade como um todo, pensando na forma de comunicar, é da previsibilidade, né? Então, desde o início, eu acho que um ponto que nós tivemos o cuidado de fazer é explicar: olha, a situação está difícil, serão 3, 4 semanas de muito crescimento, nós chegamos a ter 1.000 óbitos no mesmo dia, né? E isso foi uma sensação, e se a gente não tivesse tido essa ação, esse 1.000 óbitos poderia ter sido 2.000 óbitos, até mais do que isso, que cada dia de decisão a menos, isso ia impactar em muito o número de casos. E este foi a primeira ação, mas em termos gerais, fazendo um grande resumo, nós tínhamos vários leitos abertos que não haviam sido ocupados. Então, no momento que há um crescimento de internação de fato,
a gente começa a ver os gargalos. E o primeiro gargalo que me preocupou foi o que foi vivenciado em Manaus, com a falta de oxigênio. E a minha experiência, talvez, de ser gestor de hospital e presidente da FHEMIG, isso me contou muito, porque eu pedi para entender como é que era os nossos leitos de terapia intensiva. E 55% era por bala de oxigênio. E para quem está nos ouvindo ter a noção, um paciente entubado, ele gasta de 5 a 6 balas de oxigênio, de cilindro de oxigênio. Se a gente pensar em 10 leitos, que é um grupo de leitos de CTI, nós estamos falando aí em cerca de 60 cilindros para cada 10 leitos. E nós tínhamos aí cerca de 1.500 leitos com cilindro no estado inteiro. Então não há logística que conseguiria lidar com isso. Então nós imediatamente fizemos uma ação de financiamento de troca do sistema de oxigênio dos hospitais do estado para ou oxigênio líquido, com tubulação, ou usinas de oxigênio, e se não fosse isso, certamente teríamos vivenciado em alguns locais do estado mais remotos, de difícil logística, situações muito difíceis. E o outro ponto que o Ministério Público foi protagonista e fundamental foi o kit intubação, Nós fizemos uma governança e da distribuição do kit intubação, uma decisão sempre compartilhada e transparente com o Ministério Público, em que a gente conseguiu até nos hospitais privados fornecer o kit intubação. Então foi algo realmente muito, muito bem feito. E as nossas forças-tarefas, que nós chegávamos em locais que eles não sabiam como fazer uma assistência a um paciente grave de Covid. E isso deu super certo, além da logística de 853 municípios e a vacina chegar em pouquíssimo tempo, com uma perda no transporte de praticamente zero. Nós tivemos aí apenas uma caixa de vacinas que nós não garantimos a temperatura, porque o termômetro quebrou, então não foi um problema do transporte, sim do termômetro, mas todas as perdas de vacinas aconteceram já com a vacina ou numa geladeira, num posto de saúde, que acabou a luz, alguma coisa. Agora, no transporte de tantas vacinas, foi muito feito com muita qualidade. Então, assim, em termos gerais, eu acho que nós enfrentamos compartilhando as decisões de uma forma muito eficiente. Tanto é que nós temos a menor letalidade de Covid dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por que comparar com esses estados é importante? É onde nós temos um perfil demográfico semelhante. A gente sabe que o idoso é o que mais sofreu com a doença. E nestes estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste é onde você tem a proporcionalidade de jovens e idosos muito parecido e a letalidade é o número de mortes por doentes. Então isso demonstra a eficiência do nosso serviço público de saúde. O SUS funcionou muito bem em Minas Gerais. E a gente tem que agradecer a todos os parceiros dos hospitais filantrópicos, em especial os municípios, que fez isso acontecer. Eu acompanhei bastante, participei de várias reuniões do Comitê Extraordinário, o Ministério Público esteve presente no COIS, em outras instâncias também, Cristiane. E, assim, realmente a gente tem que dar os parabéns para a gestão, para os servidores da SE, os servidores e gestores municipais, os trabalhadores da ponta. É de realmente nos orgulhar o trabalho do SUS no nosso estado, em que pese as perdas que ocorreram, que a gente sabe que iam acontecer, mas acho que a gente conseguiu trabalhar de forma séria aqui em Minas Gerais. Mas da pandemia, o que ela deixou de desafio para o SUS? Qual foi o impacto dela que hoje a gente fala assim, nossa, isso é resultado da pandemia? A pandemia nos fez ficar na saúde monotemático, A gente só falava e foi um esforço muito grande, Suspensão de férias, não existia folga, Enquanto teletrabalho na secretaria quase não existia, porque o problema tinha que ser resolvido a curto prazo. E é engraçado, Luciano e Cristiane, a Secretaria Estadual de Saúde trabalhar apagando incêndio não é o normal. Isso é normal de hospital, Quando você é vinculado à criação de políticas públicas, você tem tempo para discutir, você tem tempo para pactuar. Ali não tinha esse tempo. Então foi um nível de estresse muito grande. E certamente, no momento que você fica monotemático, tem que suspender basicamente tudo aquilo que pode ser considerado menos urgente, e a gente não sabia quando seria o fim da pandemia. Então, quando você toma a decisão de suspender cirurgias eletivas, suspender exames complementares de imagem, consultas especializadas,
A gente, no começo, achava que isso ia durar pouco tempo, né? Mas quando a gente olha do início de março de 2020 até dezembro de 2021, um ano e 10 meses praticamente, que nós suspendemos, tivemos alguns momentos de retorno, suspendemos a maior parte das cirurgias eletivas. Com mamografia, por exemplo, nós atingimos a menor taxa de mamografia no nosso público-alvo, chegou a menos de 10%, ou seja... O foco era outro, Era né? outro, né? E aí isso traz, quando a gente vive no Sistema Único de Saúde, no SUS, em que a gente não consegue, primeiro, dar todo o atendimento necessário, quando você suspende quase um ano de produção, isso faz com que piore ainda mais o quadro. Então, os desafios hoje é tentar, de duas maneiras. Tirar o que se acumulou, né? Tentar voltar ao normal, mas a gente não está aceitando só isso, né? A gente quer realmente estar melhor. E eu acho que é um legado que nós temos que ter. Nós temos que sair melhor da pandemia e temos que sair com o SUS mais fortalecido. Mas é um ponto importante. Um legado que já ficou positivo são os números de leitos de CTI, né? Mais de 600 leitos de CTI que permaneceu do que tinha antes. Isso é um aumento de 30%. Aí quando a gente olha hoje ainda dificuldade de internação de paciente em terapia intensiva, imagina se não tivesse esses 600 leitos a mais. Então, certamente, agora é a gente garantir diagnósticos precoces de doenças curáveis, como câncer de mama, de colo uterino que ficou acumulado, e as cirurgias eletivas vale o destaque, certamente. Doutor Fábio, uma das queixas da população em relação ao acesso à saúde diz respeito a um problema recorrente, que é justamente a demora para a realização de cirurgias. Como que funciona o fluxo para o acesso às cirurgias? Bom, as cirurgias eletivas, elas têm recurso federal, estadual e municipal. Em termos gerais, cada município recebe uma parcela de um recurso vinculado à sua população do governo federal, que é repassado de fundo, dependendo se ele é pleno, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, ou quando o município ele é de gestão estadual, vem para o fundo estadual. E pela pactuação do território, que chama PPI, uma pactuação intermunicipal, a gente repassa esse recurso aos municípios que vão executar a cirurgia. Então, tem município que tem os seus prestadores, que realiza as cirurgias, mas obviamente temos a maior parte dos municípios sem prestadores, sem hospitais. E aí esses hospitais, esse recurso vai até a referência para poder realizar as cirurgias. Mas qual que é o grande problema? Existe uma escassez de recurso pelo o tamanho da fila. Então, muitos municípios que são sede de hospitais executam as cirurgias pelo recurso federal, mas utilizam o próprio recurso ou do Estado para executar mais a própria fila, a gente tendo dificuldade do acesso dos municípios menores. Então, hoje a cirurgia eletiva, o maior desafio certamente é você incluir os municípios que não têm hospital próprio ou que não têm uma rede própria e consiga realizar essas cirurgias. E a gente percebe isso, né? Que há uma heterogeneidade, uma grande desigualdade no andamento da fila. Então, é isso que é um ponto que deve ser muito enfrentado. No nosso estado, né, no estado de Minas Gerais, é possível a gente saber assim, o número de pessoas que aguardam por uma cirurgia? É algo que nós estamos buscando muito saber, porque como eu falei, cada município tem a sua referência. Este município ele é dono daquela fila e depende da informação de cada um do município de referência. Não existe uma fila única do estado, mas é o que nós estamos buscando, que mesmo essa informação não sendo vinculada diretamente ao estado, por não ser o contratante do hospital na maior parte das vezes, a gente quer colocar dentro da nossa política a obrigatoriedade de que toda cirurgia passe pelo nosso sistema oficial, que é o SUS Fácil. Então, dessa maneira, a gente vai ter noção exata do tamanho da fila e como ela vem caminhando. Isso aí é algo que a gente tem lutado dentro do nosso sistema e dentro da pactuação com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que essa informação é fundamental para a transparência na fila e também a gente entender como melhorar e onde melhorar dentro da nossa política. Pois é, justamente sobre a transparência, que é a minha próxima pergunta, né? É possível, então, dar uma transparência para as filas de pessoas que aguardam cirurgias? Porque no caso dos transplantes, essa transparência é maior, né? Sem dúvida. O transplante, nós temos a fila única nacional
E nós temos, obviamente, a fila estadual. Obviamente, uma fila muito menor, né? Do que a de cirurgias eletivas. Há uma expectativa que nós tenhamos aí umas 200 mil pessoas aguardando uma cirurgia no estado. Mas isso depende muito dos municípios executantes. Então, para dar maior transparência, nós temos que não só informar aos gestores o tamanho da fila, onde que cada um está, mas ao próprio paciente. É muito importante. Porque dá uma tranquilidade, né? Com certeza. Uma segurança para o paciente. Sem dúvida. Existem vários critérios, que não só a ordem da fila, mas a urgencialidade de cada um dos procedimentos. E é algo que deve ser enfrentado e melhorado dentro desse processo, né? O paciente tem que ser dono da informação. Sim. E tem que ser um fiscalizador da própria fila. Porque trata da vida dele, né, doutor Luciano? Com certeza, com certeza. E aproveitando, doutor Fábio, né, o Estado lançou o programa Opera Mais Minas Gerais exatamente em razão das dificuldades para acesso a cirurgias eletivas, muito impactado também da pandemia. Você pode falar para a gente como que esse programa ele pode ajudar a reduzir o tempo de espera e as filas de cirurgias eletivas? Bom, Luciano, é importante, de primeiro ponto, dizer que o Opera Mais é um sucesso em Minas Gerais, né? A gente tem muito orgulho, né, dessa política que nunca existiu de forma tão robusta no estado. Apesar que a gente falou da pandemia no início da nossa conversa, dizendo que ela aumentou este problema, o Opera Mais ele não é algo vinculado à pandemia. É algo que a gente tem para perpetuar para frente. Eu acho que uma vantagem nossa também é ter discutido o Opera Mais ainda em 2021, aquele ano trágico da pandemia, e não temos esperado mais, porque 2022 foi um ano que nós batemos um recorde histórico. Quando a gente olha, o melhor ano até então era 2019. E nós aumentamos em 20% as cirurgias num ano em que teve uma cepa Ômicron no início do ano de 22, que fez suspender várias cirurgias. Então, em 23, por exemplo, do primeiro semestre, já é um novo recorde semestral e nós vamos fechar esse ano aí batendo mais cirurgias. A gente está chegando quase a fazer 2 anos em um, antes da pandemia. Então, isso é muito importante e forte para a gente. E o Opera Mais, em termos práticos, ele faz uma avaliação de prevalência de doenças, quais são as cirurgias mais indicadas em números e também aquelas que demoram mais a ser realizadas, muitas vezes por não ter um profissional, não ter um centro ou por ser subfinanciado. Então, dessa maneira, fizemos análise de mercado mesmo, quanto que se paga no privado, quanto que, onde que tem um especialista ou não, e conseguimos criar uma tabela destes procedimentos. Então, o primeiro ano foi um sucesso, mas nós agora acrescentamos, além de uma análise ainda melhor, no que a gente chama de Opera Mais 2.0, porque nós avaliamos também os aumentos dos insumos de OPMS, por exemplo, e colocamos isso dentro da valoração, especialmente dos procedimentos ortopédicos, que é um grande gargalo no Brasil, e nós colocamos um ponto importante. Nós falamos há pouco sobre a PPI, e a gente percebeu que os municípios sede de rede, que tem uma rede robusta, eles executavam pelo Opera Mais a sua fila própria, mas executava apenas a PPI dos municípios vizinhos menores. Então, dessa maneira, a gente colocou que se o município crescer com o Opera Mais, não só com os pacientes próprios, mas a mesma proporcionalidade dos referenciados, então um município que a cada 100 cirurgias historicamente fazia 50 dele e 50 de fora, se ele manter essa proporção mínima, ele recebe ainda meia tabela por procedimento realizado. É um bônus, né? É um bônus e a gente já percebe vários municípios sendo buscados para que eles forneçam mais pacientes para receber esse bônus. Então é uma estratégia que vem dando certo e agora a nossa expectativa também é trazer os consórcios, porque o consórcio ele tem um papel importante, porque como os municípios que não têm hospitais, eles não recebem recurso do Opera Mais, o recurso vai para a sua referência, o consórcio tem um papel diferente. Ele vai poder pegar o recurso do Opera Mais e contratar uma nova rede, que seja uma rede privada, aumentando a nossa capacidade operacional e dando ainda mais acesso ao município pequeno que banca sozinho essa cirurgia via consórcio. Então, são estratégias que, ao nosso ver, vão ser um sucesso. Sobre o Opera Mais, o que eu acho bastante importante, algo que a Secretaria fez, foi desvincular a execução das cirurgias da PPI. Né? Então, não há necessidade de seguir necessariamente o fluxo da PPI,
o que abre outras possibilidades para os secretários municipais de saúde, né? Então ele pode eventualmente identificar um prestador em um município com o qual ele não tem pactuação, mas pelo Opera Mais ele pode, né, levar os pacientes para lá, ajustar com outro gestor e conseguir então que sejam realizadas cirurgias eletivas. E isso então exige uma certa proatividade. Mas em alguns casos que a gente trabalhou aqui no Ministério Público, Fábio, nós percebemos que os gestores ainda têm um nível de desconhecimento sobre o Opera Mais. Alguns falam da dificuldade de encontrar prestadores. Então, como que a SES pretende enfrentar essas duas dificuldades, né? Essa questão do desconhecimento e essa questão da identificação dos prestadores? Porque o prefeito e o secretário de saúde, que é mais proativo, encontra soluções, acho que ele tem uma vantagem, né? Sem dúvida, a gente percebe isso com clareza, né? Tem regiões do estado que a gente tem uma execução de 100% a mais, 200% a mais, e outras que estão mantendo o mesmo nível de antes da pandemia. Ou seja, é heterogêneo por dois motivos. O primeiro, o desconhecimento da forma de fazer. E o nosso papel é capilarizar, interiorizar ainda mais essa informação com as nossas regionais e com o próprio COSEMPS. O COSEMPS está sendo um grande parceiro dentro desse processo, e nós temos que chegar ainda mais nos gestores e capacitá-los, né? Teremos um evento em dezembro de gestão pública e o Opera Mais vai ser um tema de capacitação. É algo que a gente tem que fazer de forma recorrente, porque a gente sabe que a troca de gestores também da saúde é rotineira. Temos que manter isso de forma contínua. E o segundo ponto é uma rede. A rede hoje chegou no seu limite operacional e esse paciente eletivo ele acaba concorrendo com urgência e emergência. Então a gente tem que achar uma forma de ampliar a nossa rede. O que a gente vem fazendo? Nós tivemos mais de 200 milhões de reais em recursos para compra de arco cirúrgico, videolaparoscopia. A gente está aumentando, especialmente os hospitais de pequeno porte, revocacionando eles para hospitais cirúrgicos, porque a gente consegue interiorizar cirurgia de menor porte, como vesícula, hérnia, hemorroidectomia. São cirurgias certamente que o risco de complicar é muito pequeno e são pacientes que podem ser operados em hospitais menores, e isso está surtindo efeito. Nós temos exemplos, vou falar de municípios como Itabeirinha, que são municípios que estão crescendo muito a execução cirúrgica, coisa que nunca fizeram. Mas o outro ponto é como trazer o setor privado fora da rede, como complementar, porque eles têm talvez uma ociosidade importante. E a aposta no consórcio vem para a gente conseguir ampliar essa rede. E como que o Ministério Público pode contribuir? O Ministério Público, no seu papel de controle externo e de conhecedor dos problemas da ponta, é fundamental, né? O Ministério Público, eu posso apenas agradecer, especialmente ao papel do Dr. Luciano, que está aqui comigo agora, tem um papel muito menos corretivo e muito mais propositivo e construtivo, e certamente o Ministério Público que está na ponta, ele é um fator de nivelamento de conhecimento e busca de soluções, né? A gente vê isso em várias macro-regiões de saúde, em que a gente acha uma solução muitas vezes pelo olhar que o Ministério Público nos traz do problema e pontos que a gente não percebeu no nosso dia a dia como gestor. Então o Ministério Público, além de levar a informação até o território, o Ministério Público às vezes absorve muitos problemas e ele, por conhecer bem as políticas e participar de forma muito ativa nessa construção, ele pode já dar ou informar a solução, ou a gente tem esse olhar do Ministério Público como um protagonista desse processo de capacitação e melhoria da nossa forma de fazer saúde, especialmente lá na ponta. Doutor Fábio, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, doutor Fábio. Foi muito produtivo aqui recebê-lo e ouvir, né, esses esclarecimentos sobre o acesso a cirurgias eletivas. Bom, querida Luciana, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, de gestão pública, uma pequena parte do tanto que a gente faz, e contar com o Ministério Público, como eu já estou contando, para que a gente faça o SUS ficar ainda mais forte. Foi um grande prazer estar com vocês. No episódio de hoje, então, falamos sobre o acesso a cirurgias eletivas e também sobre o programa Opera Mais Minas Gerais, com as participações do secretário de Estado da Saúde, Fábio Baquerete, o promotor de Justiça, Luciano Moreira, e minha, Cristiane Antunya. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. Quem assina a direção é Eduardo Couto. O
podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Você pode escutá-lo no Spotify e também na Rádio MP. Até breve. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.